Olá, excelentes! Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, segundou! Segundou, estamos como? Hoje, uma live sensacional. Hoje, uma live sensacional, gente. Primeira vez que eu vou receber aqui, sabia, gente? Um consultor técnico mecânico. Ele vem aqui para tirar todas as nossas dúvidas de máquinas de costura. Vai ser assim sensacional. Deixa eu até abrir aqui o Instagram, o pessoal do Instagram aqui saber o que vai acontecer aqui. Boa tarde com todos vocês. Boa tarde. Gente, eu vou receber aqui agora ele que vai falar tudo que a gente precisa saber sobre máquina de costura. Eu vou falar agora, gente, com o José, ele que é consultor técnico da Multicostura. Boa tarde, José, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Está na transmissão. Sou José Carlos, consultor técnico de máquina de costura. Que legal, que bacana, José. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer o José. O José esteve aqui em Blumenau, na Febratex, aqui com o pessoal da Multicostura, com a equipe da Multicostura. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui, né, numa das maiores feiras da América Latina de máquina de costura. Depois conversei com ele melhor em São Paulo. E aí, quando eu estava conversando, gente, com o José, eu olhei para o José e disse, meu Deus, ele precisa fazer uma live com a gente. Esse homem entende tudo de máquina de costura. Precisamos dele no nosso canal para ajudar-nos aqui a lidar com a nossa amiga na nossa casa. José, conta pra gente um pouquinho, antes de começar a trazer aqui o conteúdo, ele vai tirar dúvida, responder pergunta. De onde surgiu essa tua paixão aí por máquina de costura, homem? Assim, começou a despertar esse lado de querer ser um mecânico, né? Uhum. Na verdade, mecânico de carro. E eu tenho parentes que têm oficinas de carro, né? E isso me fez despertar que eu tinha um potencial, até porque tudo que eu pegava, eu consertava em casa, pegava eletrodomésticos e tentava arrumar via vídeos no YouTube, na internet, e foi despertando isso ainda jovem, né? E graças a Deus me despertou para esse lado técnico de máquina de costura. Então isso me fez com que eu viesse a chegar até onde eu estou hoje. Nossa, muito bacana, muito legal. Gente, pessoal que está chegando agora na live, vai dando like aí. A live é totalmente gratuita, mas vai que tem mais pessoas precisando que esse conteúdo chegue, ainda mais um conteúdo riquíssimo. O que o José veio nos contar hoje aqui? Ele vai nos ajudar a mexer com a nossa amiga, nossa máquina de costura. Vai ser muito bacana essa live de hoje. Muito legal mesmo. Você que tem suas perguntinhas, já vai mandando as perguntinhas. Mas antes disso, dá o like e coloca assim, ó. Já fiz a minha parte, ok? José, uma das perguntas assim que não quer calar, que é a primeira pergunta que eu já quero te fazer. Como a gente lida com a nossa máquina em casa? Como é que a gente... Qual que é assim, o básico que nós, costureiras, costureiros, precisamos fazer com a nossa maquininha de costura em casa? Assim, a questão da manutenção mesmo, né? Bom, dentro da manutenção é muito primordial. Entendemos que temos que ter a prevenção preventiva e corretiva, quando necessário, né? Todo cuidado é pouco. Hoje temos um diferencial de uma máquina doméstica a uma máquina industrial. Sabemos que todo cuidado, quando se conquista uma máquina, a dona Maria, a tia que se conquista, a bisavó que se conquista uma máquina ainda mais doméstica, ela tem que ter um cuidado assim como a industrial. Então, é primordial que se tenha consciência de uma manutenção preventiva e corretiva. Acho que é o primeiro ponto. E depois disso, isso vai se deslanchando no decorrer do trabalho, no dia a dia. Ai, muito legal. A Maria está comentando aqui. Eu sou apaixonada por máquina de costura. Deixa eu botar esse comentário aqui da Maria. Sou apaixonada por máquina de costura. Eu tenho 4 máquinas em casa. Eita amor, né, Maria? Esse é amor mesmo por máquina de costura. Muito bacana. Mas assim, né, José?
você vai poder me corrigir se eu estou certa ou errada. A máquina de costura, a manutenção dela é uma manutenção, como se fala, barata, né? Porque não é algo que quebra, principalmente a industrial, né? E principalmente quando tem marcas fortes aí no mercado, como eu sei que vocês trabalham aí na multicostura com a Tech Hook e tudo mais, ela não é uma máquina que dá uma manutenção tão assim, né? Sim. Vamos falar um pouco da máquina doméstica, tá? Tá. A máquina doméstica, ela tem a sua manutenção preventiva de tempo em Tá. tempo. É muito Tá. importante a gente entender que para fazer uma manutenção, seja na máquina doméstica, como na máquina industrial, tem que ter um profissional a nível para que venha se fazer essa manutenção. Por quê? Tá. Todo cuidado, como eu falei anteriormente, é pouco. Então tem que se fazer aquela manutenção preventiva, às vezes corretiva, fazendo com que isso venha você cada vez mais, de tempo em tempo, usufruir com o seu tempo de trabalho e a sua produtividade. Então isso faz com que você venha ter mais tempo e não venha ter cada vez mais manutenção na sua máquina. Então existe um cuidado especial. Então tem que ter uma pessoa preparada para que venha fazer essa manutenção. Tá, então assim, ó, eu posso, como costureira, como costureiro, ter algumas, digamos assim, umas saídas que eu faço, mas de tempo em tempo se faz necessário a chamada de um mecânico para dar uma olhadinha. Exatamente. Você tem até um cuidado a qual nós estamos se referindo e falando, né, nesse tempo. Temos que ter a consciência que existe uma parte de lubrificação que o operador ele consegue fazer esse manuseio até um certo ponto. Quando se tem uma lubrificação mais adiante, que é onde que o operador não consegue chegar, precisa de um técnico qualificado para que venha fazer essa manutenção preventiva e corretiva. Existem pontos de lubrificação a qual o operador consegue fazer, dando ali os seus pingos ali nos determinados pontos, com óleo lubrificante, óleo mineral, para que venha fazer a sua máquina trabalhar da forma mais correta, né? Ah, legal, bacana. Boa tarde, pessoal do Instagram. Eu estou aqui no YouTube com o José, ele que é o mecânico da Multicostura, consultor técnico, mecânico, especialista, está aqui com a gente. Vem aqui para a live do YouTube para fazer perguntas para ele da sua máquina de costura também. José, então você estava falando de óleo, né? Qual é o tipo de óleo que a gente usa na máquina de costura? Você falou mineral, é isso mesmo? Qual que é o tipo de óleo que a gente... Hoje se usa o óleo mineral, né? Tem um óleo no mercado mineral mais tradicional usado no mercado. Para máquina industrial, máquina doméstica, né? Então, seria esse tipo de óleo para esse tipo de máquinas, né? Ai, bacana, bacana. Vamos ver as perguntinhas aqui. Ó, essa pergunta é muito legal, ó. Elivete, qual o tempo para o mecânico vir olhar a máquina? Tá, vamos lá. Vamos falar aqui, vamos pegar a base da máquina industrial. Tá. Se eu tenho uma máquina industrial, vamos se basear na máquina reta, overlock e galoneira. Se eu tenho uma máquina a qual eu trabalho com ela todos os dias, tá? Preciso que de tempo em tempo, mas tem um tempo para que isso venha, o mecânico ser chamado, né, para fazer essa troca de óleo. Tá. O óleo, vamos falar da reta no caso. Existe uma lubrificação automática, onde que a bomba ela vai puxar todo o óleo, fazendo toda a parte de lubrificação no mecanismo. Vai chegar um tempo e uma hora que esse óleo vai ficar preto, vai ficar corrosivo, vai ficar a ponto de troca. Então, assim, se a pessoa trabalha todos os dias, é preciso que de 3 em 3 meses a pessoa possa estar verificando essa possibilidade de troca de óleo, tá? No mesmo, a overlock, as overlocks, interlock, overlock, ponto cadeia, como a galoneira. Se a pessoa ela trabalha uma vez por semana, eu aconselho de 6 em 6 meses. Ou seja, vai durar mais, porque ela usa uma vez por semana. Agora, se trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, de 3 em 3 meses seria o ideal para estar verificando o nível de óleo, se está sujo, se está abaixo do nível. Sempre esse cuidado tem que se ter antes de qualquer coisa.
Ai, muito bacana, legal, José. Viu, pessoal? Excelentes. 6 em 6 meses para quem costura uma vez por semana, 3 em 3 meses para quem costura semanalmente. Aqui tem uma colocação da Deise que eu achei bem interessante, José. Ela falou assim, ó, boa tarde. Levei a minha máquina para desempenhar ela, a loja. Ela levou na loja. A loja deixou pior. Toda desregulada, fiquei muito chateada. Parece até que trocaram a máquina. E claro, né, José, porque vai ter bons profissionais e não tão bons em todas as profissões, isso é super normal. Mas eu queria saber, já dentro um pouquinho da pergunta da regulagem da máquina, principalmente de questão de ponto. Cabe ao mecânico, ou quando a pessoa vai até a loja comprar, ajudá-la a regular? Porque a pessoa, quando compra, geralmente ela não entende muita coisa, né, da máquina. Como é que você vê isso? Uma boa parte das mulheres, né, vamos colocar assim, tem um desejo de ter uma máquina, seja ela doméstica ou industrial. Acho que é um sonho de consumo de qualquer mulher, né? E o que acontece? Essa parte de regulagem, né, é um ponto que todas as operadoras ela tem que ter conhecimento, sim, né, em questão de ponto de regulagem, a qual ela vai se trabalhar ali, seja ela no tecido malha, jeans, entre outros tecidos, né? O que a pessoa tem que entender é que quando ela compra uma máquina, ela tem todo o seu direito de ter um suporte técnico, a qual o técnico e a empresa têm a sua obrigação de dar esse suporte para que ela não venha ter dúvidas nenhuma de ter todo o suporte a qual quando ela precisar, que muitas das vezes ela não vai ter mesmo um técnico ali do lado dela para que venha regular aquele ponto, né? Ponto está folgado, etc e tal. Então isso é o diferencial. Vou falar aqui pela empresa Multicostura, a gente tem um grande diferencial. Você compra a máquina e ao mesmo tempo a gente já te dá esse suporte já de início. Então você pega um treinamento, você pega todo um suporte para que você não venha ter dúvida para qualquer coisinha, está chamando o técnico, está solicitando assistência técnica. Legal, nossa, isso é muito legal, muito legal. Eu trabalhei, sabe, José, na Malhas Malve, foi meu primeiro emprego registrado, isso em 2005. Só que como trabalhei depois de auxiliar encarregada, um dos treinamentos de uma líder de célula era saber regular o ponto de todas as máquinas. Então a gente tinha que saber aquela regulagem básica. Uma coisa mais séria, a gente tinha que chamar o mecânico, mas o básico, então eu acabei recebendo esse treinamento de regulagem de máquina, quando tem que trocar uma agulha, mas aí agora realmente fiquei pensando pelas perguntas aqui, como essa pessoa pode ser ajudada, né, dessa questão da regulagem de máquina. Então, no caso da Multicostura, ela fornece, e o ideal, então, é ela ter esse acompanhamento da onde ela comprou. Se caso ela não tenha comprado, digamos que ela recebeu da avó essa máquina, alguma coisa assim, de repente ela pode até chamar um mecânico que ajude, né? Que ela faça ali como é que se diz? Um acordozinho com o mecânico dele vir fazer uma manutenção e ensiná-la, né? Seria uma maneira, né? Sim, sim. É claro, a pessoa ela tem que ser resiliente em tudo, né? Tem que ter o bom senso, tem que ter caráter, né? Eu falo porque eu sou técnico, sou mecânico, e se eu sou chamado para fazer um serviço e der esse apoio, der esse suporte, essa assistência técnica, eu tenho como profissional instruir ela, de alguma forma. Porque não basta eu ganhar, tem que ambos ganhar. Então tem que fazer de aproveito esse tempo que eu vou estar com ela, para ela ter uma confiança em mim de primeiro momento, passando esse suporte para ela, passando essa segurança, explicando para ela, olha, regula aqui, para que ela não venha chamar, seja eu, seja outra pessoa. Isso só vai adquirir uma confiança a mais quando ela precisar ela ter como garantia uma pessoa de confiança. Isso é bom para um mecânico, isso é bom para uma empresa, isso vai fazer com que o cliente, o consumidor, venha ter segurança naquilo que ele vai comprar. E da onde vai comprar? Legal, muito bacana. Ó, deixa eu ver as perguntinhas assim. Aqui a Silvia falou: é difícil encontrar alguém de confiança. Tem que procurar, não pode ser todo mundo também tão ruim assim, gente. Tem que dar uma procurada aí, porque vai ter uma alma
bondosa aí para te ajudar. A minha máquina reta industrial não está mais costurando malha. O que pode estar acontecendo? Isso aqui é uma pergunta muito legal. Elisete perguntou sobre isso e eu queria saber um pouquinho de você, José. A reta, ela não é tão indicada para malha, né? Para malharia, né? A reta, todas as retas, seja ela qual for, mecânica, né, convencional ou eletrônica, o que acontece? Estamos falando de regulagem, estamos falando de uma regulagem fina, né? Seja ela na malha, seja ela na... Eu não falo nem no jeans, porque tecido mais grosso, mais, né? Mas se tratando de malha, tecido fino, existe uma regulagem fina, existe um preparo na máquina para que isso venha acontecer de costurar com excelência. Então, assim, veja só, o que pode estar acontecendo nessa regulagem aí? Primeiro, temos que ver uma série de situações aí. Agulha, o número da agulha que você está usando, tem que ver também a chapa, o orifício da chapa, né? E a regulagem ali da agulha em relação à lançadeira. Então, são uma série de coisas que, muitas das vezes, a operadora, a costureira, não tem esse entendimento, é onde que chama o técnico, né? Para fazer a regulagem fina, a ponto dela voltar a trabalhar e costurar com excelência. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que agora me surgiu. Então, se eu trabalho muito com a reta para malha e eu quero trabalhar com tecido plano, são duas regulagens diferentes? Talvez venha o caso de eu ter até duas máquinas por conta de ter que mexer várias coisas? Não, é assim. Estamos trabalhando com malha. Malha em si já é um tecido mole, fino, mole, né? Vamos dizer. Mas se eu vou trabalhar com tecido mole, fino, bem fino, vai depender muito da agulha que você vai estar utilizando nesse momento, tá? Então não precisa ter duas máquinas, não precisa fazer duas regulagens, nada disso. Então, se eu estou trabalhando ali, com agulha 11, eu quero colocar, por exemplo, uma agulha 9, vai dar jogo, vai trabalhar normal, a regulagem vai manter a mesma. Porque é uma regulagem sendo feita muito precisa, não tem necessidade de você fazer aquele mecanismo, aquela regulagem do mecanismo para que, porque eu estou trocando de agulha, não. Uma regulagem bem feita, você trabalhando com agulha 11, você pode trabalhar com agulha 10, 9, não tem problema nenhum. Então, vai muito da regulagem que você vai fazer na sua reta. Não precisa de duas máquinas, não precisa fazer todo um escalcel, não precisa. Tá? Muito bacana. Boa tarde. Pessoal que está chegando agora, vai dando like. Hoje eu estou aqui com o José, ele que é consultor técnico da Multicostura e está aqui tirando as nossas dúvidas sobre máquina de costura. Falou muitas coisas interessantes aqui. E a Arlinda veio com uma pergunta bem interessante. A minha overlock está vazando óleo. O que posso fazer, José? Nos ajude. Antes de mais nada, a gente pode estar entrando no Instagram também ou não? Se consegue entrar no Instagram aqui? Não, no caso a gente, Multicostura. Compartilhar com vocês, assim, do tipo. Eu acho que... Tu diz assim, a live? É isso? Não, eu acho que não consigo. Vamos ver, posso tentar aqui. Não sei se vai aparecer. Vou tentar aqui. Deixa eu tentar colocar o fone aqui para ver se vai melhorar. Senão vai dar eco. Pela Multicostura, José? Isso. Perfeito. Ela vai pedir para participar aí. Beleza. Convidei aqui. Vamos lá. Tava até mandando o pessoal ir para... vai dar um ecozinho aqui, ó. Pode falar aí, José. Tá ouvindo? Mas eu tô ouvindo com eco aqui. Acho que vai ter que ser em um só mesmo. O pessoal vai ter que vir aqui O pessoal vai ter que vir aqui pro YouTube. Senão não vai dar, não. Só um minuto, vamos ver aí. Pessoal, o José vai entrar aqui tá entrando aqui pelo Instagram também. Vamos ver aqui. Enquanto isso, deixa eu ver as perguntinhas de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar esse volumezinho aqui. Vamos ver agora.
Opa! O pessoal vem aqui, o pessoal vem para o YouTube, viu, Zé? O pessoal vem para o YouTube que é melhor. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Overlock vazando óleo, José. O que a gente faz? Vamos lá. Temos que verificar qual ponto. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Agora sim. Vai lá. Temos que verificar e ver qual o ponto de vazamento, né, do óleo, para que a gente venha fazer essa parte de vedação, né? Existe aí algumas máquinas, a gente faz a parte de vedação, nessa manutenção aí, nessa prevenção, né? Nessa prevenção e corretiva, né? É necessário chamar um técnico qualificado para que a gente venha fazer e venha desvendar onde está esse vazamento de óleo, primeiro ponto, né? Algumas vazam ali na barra de agulha, alguns pelo cárter, né? Tem que ver onde que é esse vazamento de óleo e o que se fazer. Normalmente a gente faz essa vedação, né? E dá reaperto no cárter, em algumas tampas onde vai ali todo o óleo para fazer a parte de lubrificação das peças, tá? Ah, muito legal. Então, assim, ó, existem coisas básicas que eu consigo fazer em casa. Por exemplo, regulagem de ponto é mais simples, eu consigo fazer isso domesticamente, mas já tem outras coisas, como o caso da overlock vazando óleo, já pode ser alguma coisa mais... Não adianta fugir, tem hora que tem que chamar o técnico, é isso, José? Exatamente, exatamente. Tem que chamar o técnico, né? Chamar a sua autorizada aí, vamos dizer assim, para que venha analisar, fazer todo o procedimento de manutenção preventiva e corretiva, tá? Porque a operadora ela não tem essa visão, não é qualificada a resolver esse tipo de assunto. E aí a gente faz todo o procedimento a ponto de fazer essa vedação, ver o porquê que está tendo esse vazamento e etc, tá? Muito legal, muito bacana. A Marleide perguntou, gostaria de saber por que a galoneira pula o ponto. Porque a galoneira pula ponto, mulher. Vamos lá. É muito relativa essa pergunta, porque existe alguns pontos que têm que ser revistos, né? Ou vistos. Por exemplo, a gente tem ali a tensão nos tensores, tá? Muita tensão ou pouca tensão, isso faz com que também venha pular ponto, venha fazer com que isso venha acontecer na questão do ponto, porque pula ponto. Outro fator aí também é a questão do looper, da regulagem mecânica, né? Que é um mecanismo, né? Vamos dizer assim, que é a relação ao looper, né? Então, se não tiver regulado mecanicamente, ela vai pular ponta, ela vai falhar, assim como outras máquinas também. Então, tem que ver muito bem se é tensão no tensor, em questão de ponto, ou se é a própria regulagem mecanicamente. Aí tem que verificar com o técnico mesmo. Entendi. E às vezes também a agulha, né? Às vezes a pessoa não olha uma coisa simples que é a agulha despontada, alguma coisa assim, né, José? Exatamente. Bem lembrado. Tem a questão da agulha também, ela torta, ela com a ponta com ali, aquela rebarbinha ali, né? Aí existe a troca de agulha, então são fatores que tem que ser revisto mesmo, sem se precipitar, né? Porque numa dessa aí você já vai chamando o mecânico, aí você já vai ter que pagar o mecânico, às vezes trocar agulha, uma tensãozinha ali, né? Tá. Ó, gente, então a máquina galoneira, podemos dizer assim que para todas as máquinas, né, José? Exato. Começou a pular o ponto, ficar que nem a reta, também pode acontecer overlock. Primeira coisa, troca a agulha, dá uma olhada. Às vezes a pessoa não viu nem que o que está passado o fio errado no tensor, né, José? Exato. Passagem de linha. A passagem de linha é muito importante, assim como a troca das agulhas, que você citou muito bem aí, né? Então, a passagem de linha é muito fundamental para que não venha pular ponto, para que não venha não costurar. Na verdade, você tem que ver a passagem de linha, são os princípios, né? Antes de chamar o mecânico. Veja a passagem de linha e veja as agulhas. Veja o tensor, se está com muita tensão, né? Porque se tiver com muita tensão, vai fazer aquele ponto aquele ponto repuxado, né? Vamos dizer assim, né? Então, sim, nem muito tensionado e nem muito folgado, né? Então você tem que dosar ali aquela tensão no tensor.
Então, são 3 pontos aí que você tem que tomar cuidado antes de chamar o mecânico. Porque se você já chama o mecânico de primeira mão, aí você vai estar pagando, né? Vai estar desembolsando aí a sua parte aí de estar chamando ele, tá indo fazer a visita técnica e etc. Então, veja a passagem de linha, veja a agulha a ser trocada, né? Que isso aí vai te ajudar bastante. Olha aqui, José, a Rita já colocou, José, você tem canal no YouTube que nos ensina? Gente, não. Até onde eu sei, ele ainda não tem. Quando eu encontrei o José, eu falei, você precisa ter um canal no YouTube, José, para nos ensinar sobre isso. Quem sabe agora ele vai ter um canal no YouTube, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem indiscreta, porque, ó, eu tive, né, o privilégio de receber a máquina nova da TechHook, a minha máquina que fala, ela tá fofíssima. Eu logo já estou mostrando todos os detalhes. Eu dei só um spoiler esse dia no Stories, mas ela tá falando comigo. Eu digo para vocês que o nosso material de costura, ele fala com a gente. Agora a minha máquina fala comigo. Só que ela tá novinha, ela não vai precisar de manutenção tão cedo, né? Se também precisar de manutenção, eu tenho a Raimac aqui na minha cidade aqui para ajudar. Mas, José, quanto mais ou menos, até para as pessoas não se sentirem lesadas, dá para dar uma noção média de quanto uma manutenção de máquina, assim, principalmente para aquela pessoa assim, ó, ganhei a máquina da minha avó, ou peguei uma máquina que já está mais velhinha na minha casa. Existe um valor médio que é possível mensurar isso ou não? Depende da região, depende do mecânico e tudo mais. Hoje, o mercado em si está sofrendo muito com a questão de técnicos qualificados, né? A gente entende, sabe disso. Hoje está defasado, né? Procurar encontrar um técnico qualificado a ponto de fazer esse trabalho. Em relacionado a custo, né? A custo, mão de obra do técnico hoje, é muito relativo, porque, assim, como eu venho falando, se você compra uma máquina em uma revenda ou numa importadora, não digo nem importadora, mas eu falo a revenda da sua região, você tem todo o direito de estar pedindo esse suporte, de estar levando a máquina lá, de estar fazendo com que isso venha ter o seu problema resolvido, né? E de ter ali, vamos dizer assim, a revenda ter cobrado um valor justo. Tá. Porque se você contrata um técnico particular, você tem que saber o quanto que ele vai cobrar de você. Você tem que conhecer a pessoa, o profissional que ele é. Porque muitas das vezes um cobra 50, outro cobra 80, outro cobra 100. Então é muito difícil falar em termos de valores, tá? Porque senão eu vou estar aqui pecando, porque eu sou técnico, né? Então é preciso a gente ver muito bem o que se está acontecendo em cada máquina. Que máquina que é, qual o defeito, se é um defeito mecânico, se é um defeito eletrônico. Então, se é um defeito mecânico e eletrônico, a gente sabe que tem um valor aí justo que tem que ser passado para o cliente. E aí é onde muitas das vezes o cliente não entende, mas por que tudo isso? Né? Então tem que entender que existe um profissional por trás disso e que ele vai cobrar o justo. É verdade. A gente até, vocês são de São Paulo, né? A Multicostura. Nós aqui, Blumenau, é uma região muito têxtil, então eu nem consigo imaginar da dificuldade de uma pessoa chamar um técnico, como a Juscelia aqui, ó, moro em Barra do Garças, técnico aqui é muito difícil, só tem um monopólio, então deve cobrar muito caro. Então, uma vez que você entende, quando você adquire uma máquina, tá? Você já está com ela bem, vamos dizer assim, já tem uma ligação, uma química com a máquina, com essa máquina, já conhece esse mundo têxtil, esse mundo tecnológico, vamos dizer assim, você entende que você sabe mais ou menos a base quanto que um técnico vai cobrar. Então, por isso que eu falo, é muito relativo, porque não dá para mim desmerecer o trabalho técnico profissional. Porque se eu falar que o técnico ele tem que cobrar R$50, de repente ele é uma máquina especial, é uma máquina diferenciada, e não tem como você cobrar um valor abaixo. Existe uma categoria de máquinas a qual você tem que seguir um padrão de valores, e é onde que as pessoas têm que entender isso.
Se eu estou falando de um overlock, de uma reta, uma galoneira, é um valor. Se eu estou falando de uma máquina eletrônica, mas uma máquina especial, como uma travete eletrônica, uma caseadeira eletrônica, e assim por diante, estamos falando de uma máquina especial. Então, certamente o valor ele vai ser um pouco acima. Para cliente vai ser um pouco salgado, sim, mas ela tem que entender que ela comprou uma máquina de 15, 20 mil, né? Uhum. Então, é a mesma coisa. Você comprar uma Ferrari e aí você compra um carro popular. Então, se você comprar uma Ferrari, logicamente a manutenção ela vai ser um pouco acima. Se você compra um carro popular, meio termo. Olha só, aqui eu vou entrar agora na perguntinha que não quer calar. Aliás, já me perguntaram várias vezes e eu vou jogar essa bola para o José agora. A Cremilda comentou assim, ó, aqui na minha região tem técnicos que não querem mais atender máquina doméstica, experiência própria. Por que, José? Existe alguma limitação para o mecânico atender a máquina doméstica? E aí eu queria que você já aproveitasse e falasse um pouquinho para a gente, na tua visão como técnico da máquina industrial, principalmente as retas e tal, e a doméstica. Certo. Assim, o que acontece? Hoje o técnico, ele procura sempre aprender. O técnico está sempre se atualizando, buscando mais conhecimento. A partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele procura sempre se aprimorar nas máquinas, seja ela doméstica ou até mesmo industrial. Chega um período da vida dele, eu falando como técnico, que ele não vai mais querer pegar máquina doméstica. Talvez é isso que está acontecendo com alguns mecânicos. Porque existe a questão tempo, custo, benefício. Então, se um técnico ele tem toda uma bagagem, ele tem todas as possibilidades de ganhar um pouco a mais, ele não vai perder tempo de pegar 2, 3 máquinas domésticas, infelizmente eu tenho que falar isso, porque ele vai ganhar pouco. Então é preciso que você que tem a doméstica leve numa autorizada mesmo, porque o técnico ele não vai perder esse tempo de pegar uma máquina sua, vai correr atrás de peça, vai gastar tempo. Por quê? O consumidor, a dona Maria da vida, né, com todo respeito, ela não vai entender esse processo de manutenção dessa preventiva e corretiva, porque tem um custo, tem um tempo, e o mecânico ele trabalha com tempo. Se ele for pegar e arrumar essa máquina doméstica, se ele chegar e falar, dona Maria, o valor da sua máquina vai ficar R$200, ela já vai tomar um susto. É onde que a dona Maria não entende. Né? É casos e casos. Tem gente que gosta, que ama, que, nossa, ela paga o que for. Mas é difícil pegar uma dona Maria a ponto de pagar o valor que o técnico acha que tem que cobrar, porque acha que é caro. É onde que ela se espanta, toma um susto. Né? Então, aí que está a diferença, né, de uma máquina doméstica e uma máquina industrial. A diferença de uma para outra. Máquina doméstica, pequenos reparos, né? Toda Dona Maria, toda mulher tem um sonho de fazer aqueles pequenos reparos, né? Para sua família, sua casa. A máquina doméstica também ela faz todo esse procedimento, faz até mais, né? Já estamos falando uma máquina industrial, né? Então, a máquina industrial, você tem todas as possibilidades a qual você pode fazer costuras pesadas, costuras finas, médias e pesadas. Então, é o diferencial. Já fala, máquina industrial é uma máquina mais robusta, uma máquina mais forte, a ponto de você não ter dor de cabeça, quanto uma máquina doméstica que não tem forças para fazer grandes costuras, né? Então, tem uma diferença aí. E, por consequência disso, a manutenção também, ela é uma manutenção, um custo que é cobrado justo, porque você está com uma máquina industrial, mas uma vez que ela está trabalhando, está com a sua manutenção preventiva e corretiva ela vai durar pro resto da sua vida. Basta ter cuidado, né? Trabalhar com cuidado. É muito legal essa tua colocação, José, porque então eu tenho que pensar assim, eu vou querer comprar uma máquina doméstica, eu já preciso ver se na minha região tem uma autorizada da marca da máquina, porque nem todo mecânico vai fazer essa manutenção, porque às vezes para o mecânico não compensa e está tudo certo, gente, porque nós somos todos empreendedores,
Você também, como costureira, é uma empreendedora e vai chegar um momento, por exemplo, que conserto de roupa não vai mais fazer sentido para você, porque você ganha muito mais fazendo um blazer, você cobra R$ 400 num blazer, e aí você não quer mais pegar a bainha por R$ 10, né? Faz todo sentido, né? A gente tem que entender o posicionamento do profissional. Então, é muito importante você que está adquirindo uma máquina agora e tal, analisar tudo isso, porque às vezes a cidade menor não precisa ir numa capital, né, José? E sem contar também que aí quando você descobre que aí quer fazer mais produção com aquela máquina, a doméstica não vai dar conta disso. Então, a industrial... Já te atende, né? Já atende, né? E hoje, né, José, os preços de uma industrial e a doméstica, se for pegar uma doméstica mesmo que faz várias coisas, ela está quase o preço de uma industrial, ou já está o valor de uma industrial, né? Depende muito da máquina que você vai pegar, né? Hoje, uma máquina doméstica, né? Você tem ela como xodózinho. Você pega ela para fazer pequenos reparos, para fazer ali, de repente, uma bainha de uma calça, fazer uma costura diferenciada, mas é coisa pouca. Então, o sonho da Dona Maria, vamos colocar assim, né? É muito grande. Então, ela vai adquirir aquela máquina. Mas a partir do momento que ela pega gosto, aí ela vai deixando de lado aquela doméstica e já vai querer uma industrial. Tenho certeza que isso é o que está acontecendo nesse momento, né? Com algumas mulheres que pega gosto, porque é um sonho, ela pega gosto e ela já quer uma máquina industrial, já quer uma reta, já quer um overlock, quer uma galoneira. Eu falo porque eu tenho um ateliê, né? Que eu fabrico almofadas e quando começamos, eu e minha cunhada e minha esposa, a gente basicamente começamos com doméstica. Hoje a gente tem 2 overlock, uma reta, e a gente fabrica ali a almofada ali de capitonê artesanal e precisa dessas máquinas industriais, senão não aguenta. E são trabalhos que você começa do nada, quando vai ver já está produzindo, já está ganhando dinheiro. É isso já que está acontecendo. Está acontecendo, né? É muito, muito legal, José. Até te cortei, mas é porque a pessoa... E essa tua colocação foi maravilhosa. Às vezes você começa com a doméstica porque você pensa, vou só fazer umas coisinhas aqui. Quando você vê a vizinha tá pedindo, a irmã tá pedindo, a fulana tá pedindo, já tá fazendo encomenda para o Natal e virou a tua fonte de renda. E aí você vê que a máquina não vai te atender. O pai fala uma coisa, José, bem interessante. Você vai ter que dominar tanto a doméstica quanto a industrial. Então, o teu domínio da máquina, acelerada, pisar, frear, vai ter das duas. Então, olha só, ó como ainda há esperança, gente. Boa tarde, a Ana falou. Paguei 140 na manutenção da minha máquina doméstica, o rapaz foi maravilhoso, ainda me deu algumas dicas, sou louca por uma máquina industrial. É isso aí, gente. Às vezes encontra, assim, uma boa alma aí. Às vezes encontra. Fala um pouquinho para a gente, só, José, sobre agulhas. Agulhas não são todas uma só para trabalhar para tudo, né? Então, isso em qualquer... Até perguntaram do overlock, quais são os tipos de agulhas que tem para overlock. Mas aí você já dá uma contextualizada em tudo, né? Existem várias... Como é que a gente chama a espessura da agulha? Espessura, números, né? A gente... cada máquina, ela tem ali a sua referência, né? Então, para overlock é uma, a série de overlocks é uma, a série de retas é outra, a série de galoneira é outra. Então, você tem ali a numeração, a especificação da agulha que se diz com a máquina, né? E tem a espessura. Então, eu quero, por exemplo, usar uma DB1 na reta, número tal, né? Eu quero usar na overlock DC27, número tal. Na galoneira, você tem ali a Y128. Então, você tem a referência ali no cabo, ali, a referência da agulha e a espessura, né? O número da agulha, né? Então, cada máquina ela tem ali a sua referência a seguir na questão das agulhas, tá? Então... Muito bacana. E aí, mais uma perguntinha aqui bem interessante. A Edinalda perguntou assim, a minha máquina está enferrujada e a mesa próxima aos pés também. O que posso passar para acabar com o ferrugem? Assim, se você gosta, ama, né? Vamos colocar assim. E existe um preparo para que você venha restaurar a ponto de você tirar esse ferrugem, passar ali uma tinta, pintar.
Então é preciso que você chame um profissional, ou até mesmo se tiver alguém da sua família que, por exemplo, entenda do negócio, né? De tirar aquele ferrugem, tem todo um produto para isso, você tem que lixar, tirar todo aquele ferrugem, enfim, para deixar a ponto de acabamento. É igual o carro. Você leva o carro para a funilaria, você precisa de um preparo. É a mesma situação. Então, se as ferragens ali da sua máquina precisa de um preparo para pintura, com pincel mesmo você pinta ali, fica bonito. Em questão da máquina, se a máquina estiver ferrujada, né, em algum ponto, também existe um preparo, existe aquela manutenção preventiva. Volto a dizer que você tem que chamar um qualificado para que venha dar essa atenção. Legal, muito legal, muito bacana. Vanilda falou sobre o ponto da semi-industrial reta, zigue-zague não tem um bom ponto, são todas assim? Tudo é uma questão de regular, né, José? Exatamente, tudo uma questão de regulagem, tudo uma questão de saber se mecanicamente, né, o mecanismo está em condições para que venha atender quando você ali mudar as regulagens, para que isso venha te atender. Se eu quero trabalhar com a reta, ela vai me atender. Se eu quero trabalhar com zigue-zague, ela vai me atender. Então, assim, é muito importante saber se está obedecendo ali quando você muda ali na máquina, né? O que você vai querer ali no momento ali costurar. Então, eu quero trabalhar com reta, ela está costurando bonitinho. Quando eu passo para zigue-zague, ela está falhando, ela não está fazendo o que tem que ser feito. Então, aí tem que chamar um profissional. Tá, beleza. Então, assim, excelentes. Entenda uma coisa, existe um momento que nós conseguimos nos virar sozinha, que é a regulagem de máquina, uma troca de agulha. Até eu vi que vocês têm muitas dúvidas sobre isso, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha expertise que eu aprendi como líder de célula. A gente vai fazer uma live especial com as minhas 2 máquinas maravilhosas que eu ganhei da Multicostura, aí, nossos parceiros, da minha TechHook. Eu aproveito para apresentar elas para vocês, a minha máquina falante. E aí a gente já vai fazer uma live aí em breve, na semana do dia 14. Eu vou agendar com vocês, vou mandar ali nos grupos, gente, uma live com o pai, onde a gente vai te ajudar com a regulagem básica. Troca de agulha, qual agulha usar para cada tipo de tecido e tudo mais. Mas como o José já falou, quando é uma coisa mais profunda, uma coisa mais vazando óleo, por exemplo, a gente vai ter que chamar um técnico, um bom técnico, né? É muito importante isso. E também porque a gente tem que valorizar também a cada profissional, como é que é, cada um no seu quadrado, cada um sabe dos seus, né? Cada um seu galho, né? Isso aí. E aí é muito importante também, porque às vezes se você não sabe muito lidar com aquela máquina, você ganhou alguma coisa assim, esse profissional já te ajuda, gente. É bem interessante também isso, tá? Bom, não, olha, José, eu poderia ficar aqui até a tarde toda aqui conversando com você. Nossa, eu agradeço muito aí o pessoal da Multicostura, a Ana, que eu já conversei várias vezes por ter liberado você. Eu sei que ela disseram não pode ficar um minuto sem você aí, porque você é sensacional, tem muita coisa para passar. Fica aqui o pedido da nossa audiência, monta um canal no YouTube para a gente poder aprender melhor a manutenção da máquina. A mulherada, que é assim, né, José? Nós estamos empoderadíssimas. Queremos costurar, fazer peças lindas, queremos saber mexer com a nossa máquina, trocar looper, fazer tudo. É isso aí. Beleza. Sobre a máquina apropriada para iniciante, é a máquina que você se adapta, né? Mas você indicaria alguma, José? Não, hoje a gente tem uma linguagem muito falada, né? Vamos dizer assim, nesse ramo, que é o feijão com arroz. Esse feijão com arroz, máquinas para iniciantes, depende do que a pessoa vai fazer. Se é um reparo, se é uns concertinhos, né? No dia a dia, para ganhar um dinheirinho. Hoje a gente tem a reta, né? A reta, o overlock, né? E a galoneira. São as 3 máquinas que você pode aí adquirir e trabalhar sem dúvidas, sem nenhuma dificuldade nenhuma, tá? Então, são essas 3 máquinas que hoje eu indico, né? Tem a reta, tem a overlock, tem a galoneira, e tem essas retas hoje que tem também um sistema ali zigue-zague também, então, semi-industrial, né? Você pode estar adquirindo. Isso aqui achei interessante. A Telina comentou, tem uma reta
tem uma reta, alguém me falou que não precisa colocar óleo, é verdade isso, José? Já chegou esse tipo de reta? Que não precisa colocar óleo? É. Na verdade, assim, hoje todas as máquinas ela precisa de lubrificação, tá? Tá. De alguma forma ou de outra. Por quê? Imagina você trabalhar com um mecanismo onde que ela não vai ter lubrificação. Ela só vai te dar dor de cabeça. Então, uma durabilidade a mais em tempo de manutenção preventiva e corretiva, onde que a troca de óleo ela vai durar bem mais do que uma máquina que tem a lubrificação ali, a bomba é automática, onde que você levanta a máquina ali, coloca óleo, que vai ter que trocar de 3 meses ou de 6 meses, dependendo do tempo de trabalho a qual você vai estar manuseando ela, tá? Então, existe sim máquinas semi-secas, tá? Não é que ela não precisa de óleo, ela precisa de lubrificação. E a lubrificação, quando a gente entende, não é simplesmente óleo, tá? Temos as máquinas semi-industrial, que ela precisa também ali todo um cuidado de lubrificação, que é tirar toda a parte de sujeiras, tirar o cárter, passar graxa nas engrenagens, dar um pingo de óleo nas barras, enfim, existe todo um cuidado. Então, é isso aí. Muito legal, muito bacana. Nossa, José, eu quero te agradecer que você tirou um pouco do teu tempo aqui para a gente. Ó, a Wagner falou, muito interessante essas informações sobre máquina. Legal mesmo. A gente vai voltar aqui numa live logo para falar sobre regulagem de máquina, gente. A parte mais inicial, a gente vai mostrar aqui para vocês também. Vamos marcar uma live. Aqui fizeram uma perguntinha que eu achei bem interessante. Não sei se o José saberia dizer agora, se vocês têm alguma loja na região do Rio de Janeiro, senão depois eu posto nos stories. Vocês me passam e eu posto lá nos stories qual seria a loja na região do Rio de Janeiro aí pra gente. Então, hoje a Multicostura ela trabalha a nível Brasil, tá? Temos diversos parceiros, né? A qual vai atender sim, caso ela precise de um maquinário para iniciar, ou se já está no ramo já. Desde a máquina simples até a máquina mais tecnológica que temos no mercado hoje. Então, temos uma demanda muito grande para atender ela. Então, trabalhamos a nível Brasil, tá? Então, temos parceiros sim. E todo mundo igual o José, assim, um ótimo atendimento, ninguém não deixa dúvida, né, José? Tudo assim, atendimento top, né? Nossa, muito legal. É isso aí, temos que ser transparente naquilo que temos a certeza do que estamos falando, né? E a Multicostura, ela trabalha dentro dessa visão, né? Com a transparência, né? Você tendo aí a máquina, adquirindo a máquina da TechHook, você vai ter todo o suporte técnico e peça de reposição também, tá? A gente tem uma gama muito grande de peças de reposição, somos uma importadora bem conceituada, temos a filiais, então... É isso aí. Gente, muito obrigada, excelentes. Não esqueçam que nós estamos aí na reta antecedendo aqui o nosso workshop Agora Entendi de modelagem, o único workshop de modelagem e costura do Brasil que faz você verdadeiramente entender de modelagem. Vai ser surreal o que vai acontecer. Eu quero agradecer o José. Quem ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição. Gente, se inscreva, porque é o último do ano e vai ser, assim, sensacional. José, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo por ter tirado esse tempinho aí com a gente. Foram riquíssimas as tuas informações, né? Obrigadão. Espero ter ajudado. Com certeza. E esperamos encontrá-lo em breve num canal do YouTube. Esperamos em breve o José no canal do YouTube. Quero agradecer muito, agradecer a Multicostura por ter liberado vocês aí. Fala, José. Eu que agradeço, tá? Desde já. Peço a você que se inscreva também no nosso canal, Multicostura Oficial, tá? Nos acompanhe ali, siga a gente também, tá? Tem todas uma novidade ali, sempre estamos colocando ali, diversas novidades para você estar seguindo, acompanhando também o nosso trabalho, nosso maquinário. Estou à disposição, Multicostura está à disposição, tá? Então, a gente que agradece pela oportunidade, precisando, estamos aqui. Ai, beleza, eu vou postar lá nos stories excelentes, no stories do Facebook e no Instagram, o link, tudo bonitinho para vocês seguirem o pessoal lá, tá?
Gente, ó, não esqueçam que vocês têm tudo o que precisam para ser feliz. Né, José? Bora fazer acontecer? Bora, vamos que vamos. Valeu, brigadão, tá? Valeu, brigadão. Tchau, excelentes, brigadão.